Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho aí de como foi o meu primeiro trimestre de gravidez e compartilhar com vocês um pouquinho de como foi essa gravidez. Eu acho que aqui eu ainda não cheguei a falar abertamente de como que aconteceu, né? Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu postei lá um Reels contando um pouquinho da nossa trajetória, mas aqui eu não cheguei a falar nada. Então vou explicar aqui pra vocês assim bem resumido, só pra se alguma hora eu falar alguma coisa lá na frente vocês não ficarem perdidos de o que aconteceu, né? Então assim, eu engravidei através da fertilização in vitro. Faziam 4 anos e meio que eu estava tentando engravidar, e durante esses 4 anos e meio eu tentei por um ano, naturalmente, não deu certo, então a gente buscou ajuda e realizamos alguns estudos para ver qual que era o problema. Não foi identificado nenhum problema, nem em mim, nem em Fernando, que impedisse uma gravidez natural. Então, o protocolo que a gente tinha que seguir aqui era: a gente tinha direito a 4 inseminações artificiais e a gente precisava passar por essas 4 tentativas porque a gente não tinha nenhum problema que impedisse uma gravidez natural. Então, as chances de dar certo na inseminação eram grandes, já que é um procedimento um pouco menos invasivo que a fertilização in vitro. Realizei as minhas 4 tentativas, não deu certo. E aí a gente entrou para uma fila de espera. No final de 2023, a gente entrou para uma fila de espera, que quando a gente entrou para essa fila, a médica informou a gente que ela estava demorando em torno de 7 a 9 meses para ser chamado. E para nossa surpresa, com 4 meses eles me ligaram falando que tinha um encaixe, se eu tinha interesse de tentar, né, fazer a minha primeira tentativa da in vitro. E eu disse que sim, claro, né? E com 6 meses eu já realizei ali o meu primeiro procedimento. Então eu fiz a minha punção, tudo de óvulos, foi fecundado os óvulos, fiz uma primeira tentativa, mas nesse procedimento a gente não conseguiu embriões de boa qualidade. Os nossos embriões eles saíram com qualidade C. Existe uma classificação que a A é a melhor e o nosso saiu de qualidade C. Mas mesmo assim a gente tentou porque existia alguma possibilidade de dar certo. Fiz a minha transferência. E os embriões que seriam congelados no dia seguinte, o hospital me ligou informando que não seria possível congelar nenhum embrião porque nenhum tinha aguentado até o dia seguinte. Aí na minha cabeça, né, automaticamente eu já pensei, bom, se os que ficaram tinham a mesma qualidade do que foi transferido, provavelmente não deu certo. Fiquei bem frustrada, bem chateada e realmente não tinha dado certo. Tive que esperar 2 meses mais para tentar novamente porque não tinha vaga nas incubadoras de embriões nos meus ciclos seguintes, então eu tive que esperar. Novamente entrei com todas as injeções, porque quando você inicia um procedimento de inseminação ou de fertilização, você toma estimulantes hormonais, que são umas injeções que você toma na barriga. O que muda é a dosagem, né? A fertilização in vitro é uma dosagem muito maior. E eu iniciei novamente todas essas injeções com os estimulantes e realizei novamente outra punção. Comecei do zero, o procedimento de novo. E nessa segunda tentativa a gente conseguiu só um embrião. A gente só tinha um embrião de qualidade B, era um pouco melhor, né, que o anterior, mas a gente só já tinha uma chance. Então a gente não conseguiu nem fazer essa transferência com um embriãozinho fresco. Ele precisou ser congelado porque eu tomei muita medicação, então as taxas de hormônio estavam assim uma loucura, estava tudo desregulado. E daí, como a gente só tinha uma única chance, a médica achou melhor a gente congelar esse embrião e esperar o meu corpo regularizar, normalizar para poder transferir. E foi o que foi feito. Eu esperei 2 meses para poder sair um pouco dessa medicação do meu organismo e os níveis de hormônios voltarem ao normal. E daí eu tentei uma transferência. Tava assim bem... Não tava muito... Lógico que a gente fica com esperança, porque é uma coisa que a gente queria muito, mas eu tava assim com o pé atrás... com medo, já preparando meio o meu psicológico para um possível negativo. E fiz a minha transferência, comecei a fazer os acompanhamentos da mesma forma que eu fiz nas vezes anterior, o que não é certo, mas eu comecei a acompanhar a evolução do procedimento através de testes de farmácia. Então, com 3 dias eu fiz o primeiro teste, deu um positivo assim muito fraquinho. No segundo dia eu fiz, no dia seguinte eu fiz, deu negativo. No outro dia eu fiz, deu negativo. E aí eu já falei pro Fernando, assim, ó, não deu certo de novo. Igual das outras vezes eu fiz, não deu, foi a mesma coisa.
E eu falei pra ele, não deu certo, de novo, a gente vai ter que começar tudo do zero de novo. Aí nessa hora eu já não queria mais, falei pro Fernando que eu não queria mais passar por isso. Me revoltei muito, fiquei muito revoltada, fiquei com muita raiva. Por que comigo não dava certo, né? Mas depois, assim, que passou uns dias ali, que passou aquela raiva, que passou aquele pico, assim, de nervoso, eu falei pro Fernando que a gente ia tentar mais uma vez pelo sistema público de saúde e se não desse certo, a gente ia procurar uma clínica privada, porque antes de desistir eu queria tentar de tudo, assim, de tudo que tivesse ao meu alcance, eu tava disposta a tentar antes de desistir. E foi o que a gente fez. Fiquei esperando ali o dia da minha menstruação vir pra mim poder entrar em contato com o hospital e avisar eles que não tinha dado certo. Mas isso eu já tinha conversado com o Fernando já tava ciente que não ia dar certo, né, que não tinha dado certo. E daí chegou o dia da minha menstruação, não veio, atrasou um dia, atrasou 2, atrasou 3, atrasou 4. Mas eu tava com medo de fazer o teste e dar negativo, porque daí começou a me dar uma esperança muito grande. E eu tava com medo de fazer o teste e dar um negativo. Eu tava achando que tava atrasado, talvez pelos hormônios que eu tomava, não sei, o estresse, não sei, enfim. E daí a minha sogra e a minha cunhada já estavam aqui, né, de férias. E eu comentei com a minha cunhada que eu tava muito angustiada aguardando isso pra mim. Eu comentei com ela porque vira e mexe a gente abria um vinho, fazia alguma coisa, eu comia alguma coisa que eu sabia que talvez eu não poderia comer. E daí eu comentei com ela assim, não, faz um teste pra gente ver como que tá, né? Vai saber se você não tá grávida mesmo. Aí no dia seguinte de manhã eu fui lá, fiz um teste e na hora, assim, deu um positivo muito forte, assim, bem claro. E daí foi uma surpresa pra mim, porque eu já tinha colocado na minha cabeça que não tinha dado certo e que eu iria ter que começar tudo de novo. E foi assim que eu engravidei aqui na Espanha, então foi através de uma fertilização in vitro, foi na minha 6ª tentativa. Foram 4 inseminações artificiais e 2 fertilizações in vitro. A gente não tem nenhum embrião guardado, porque a gente só tinha um embrião, a gente só tinha uma única chance, então não ficou nenhum embrião congelado, a gente não tem. Para um futuro, se a gente quiser algum outro filho e a gente não conseguir engravidar naturalmente, porque pode acontecer. Se a gente não conseguir, a gente precisa fazer todo o procedimento de novo. Tomar os hormônios, fazer pulsão, enfim. Todo o procedimento a gente precisa fazer de novo para poder ter um filho novamente. E aqui na Espanha, esse tratamento de infertilidade ele é gratuito, você tem acesso pelo sistema público, desde que você esteja legalmente aqui no país, pagando seus impostos, você tem direito ao tratamento legal, ao tratamento gratuito pelo sistema público. E foi através do sistema público que eu fiz aqui na Espanha. Nesse primeiro trimestre, os principais sintomas aí que eu senti, o primeiro deles, eu acho que o mais difícil, o que durou mais tempo, foram os enjoos. Eu não tive nenhum enjoo de chegar a vomitar, de chegar a devolver. Na verdade, eu acho que só 2 ou 3 vezes, assim, que eu vomitei. Mas eu ficava assim o dia inteiro, sabe quando você anda de carro e fica com aquela sensação de estômago ruim o dia todo? Era essa sensação que eu tinha, assim, era uma coisa assim, era mais náusea, sabe? Eu ficava o dia inteiro assim, com o estômago meio embrulhado, às vezes eu ouvia assim, alguma comida, me dava uma repunada, dependendo do que era. Eu sou bem doceira, eu sou aquela pessoa assim, ó, que já almoça pensando no que eu vou comer depois do almoço de sobremesa. E eu perdi essa vontade de doce. Eu tenho muito mais preferência pelo salgado. E agora sim eu tô voltando a comer um docinho, uma coisa e outra, mas não é aquela coisa assim que eu sinto aquela vontade de comer um doce. Eu sou bem viciada em chocolate, e chocolate é uma coisa assim que eu não sinto vontade de comer. Tem chocolate aqui em casa ainda do Natal, que tá ali e fica ali, porque eu não tenho vontade de comer. O Fernando que vai comendo de vez em quando, aos pouquinhos. Mas eu não sinto vontade de comer doce. Assim, os doces que eu sinto vontade de comer é, por exemplo, um arroz doce, um curau, um negócio que você tem que ir lá e fazer. Mas assim, falar que eu quero comer um chocolate, um sorvete, não é uma coisa que me dá vontade de comer. Às vezes eu fico com vontade de chupar um sorvete. Daí a gente vai lá na sorveteria, compra o sorvete e pronto. Mas não é aquela coisa assim que nem a gente costumava ter ali no freezer, um sorvetinho, um chocolate no armário pra comer ali depois do almoço. Um outro sintoma que eu senti assim também, que ficou bem assim, foi a questão da fome. Gente, é uma fome assim que eu não sei de onde vem. Mas assim, é uma coisa muito louca. Eu sempre comi pouco,
várias vezes, mas eu sempre assim, nunca comi em grande quantidade. A minha comida ali que eu coloco no prato não é aquela coisa exagerada. Mas depois, assim, da gravidez, eu comecei a comer bastante mesmo. Acho que eu como igual e às vezes até mais que o Fernando. Agora que eu tô conseguindo, assim, dar uma controlada nisso, porque no começo eu comia bastante mesmo, porque eu ficava com uma fome meio que descontrolada. E agora, assim, eu tô começando a controlar um pouquinho mais, assim, a minha vontade. É claro que eu como o suficiente pra matar minha fome, mas não é aquela coisa assim, tem que comer por 2. Porque senão eu vou chegar na gestação, depois eu não sei o que eu vou fazer com aquilo que sobrar. Então, assim, a fome foi uma coisa que aumentou bastante. Desejo, eu ainda não senti nenhum desejo que fala assim, nossa, tô com vontade de comer essa coisa, assim, aquela coisa, aqueles desejos esquisitos de grávida, não tive ainda. O que eu sinto é vontade de comer tudo que eu vejo. Então, se eu tô ali no Instagram, rolando feed, eu vejo alguém preparando alguma coisa assim diferente, eu fico com vontade de comer. Se eu tô assistindo TV e algum programa assim de culinária que eu vejo alguma coisa, eu fico com vontade de comer, e é uma vontade assim um pouco mais intensa do que o normal, que parece que se eu não preparar aquilo ali pra mim comer, não vai embora aquela vontade. Então eu fico com bastante vontade de comer as coisas, muito mais que antes, porque eu sempre fui lubriguenta. Mas desejo, aquelas coisas esquisitas assim, eu ainda não tive. Outra coisa assim que eu percebi que mudou foi a questão do aumento das mamas. Não consigo usar sutiã porque também fica mais sensível, então eu uso aqueles tops de academia assim de tecido. É o que eu tô conseguindo usar, que fica mais confortável. Um outro sintoma também que eu senti foi muito cansaço e indisposição. Parece que eu já acordava cansada. Eu nem tinha feito nada e parecia que eu tinha corrido uma maratona. Tava cansada. Só o fato de eu descer e subir a escada me deixava cansada. Então eu fiquei bem cansada no começo, agora já tá melhorando, eu já tô ficando um pouco mais disposta. E eu não sentia vontade de fazer as coisas, parecia assim que minha vontade era ficar o dia inteiro deitada no sofá ali sem fazer nada. Então eu senti muita indisposição. Uma coisa que eu não senti, que é bem comum, é sono. Não senti aquele sono assim que tem mulheres que ficam com sono incontrolável, que dá aquela vontade de dormir assim durante o dia. Não tive isso, mas eu fiquei com bastante cansaço e indisposição. Em contrapartida, eu não tive sono. Acho que esses foram os sintomas assim que eu mais percebi por enquanto, né, do primeiro trimestre. Foram esses os meus sintomas. E todos os meus sintomas eu só percebi, só senti depois de que eu descobri a gravidez. Enquanto eu descobri a gravidez, eu não descobri a gravidez porque eu senti alguma coisa diferente, eu senti algum sintoma. Não, eu descobri a gravidez porque atrasou minha menstruação e eu tinha feito uma fertilização in vitro, então eu sabia que eu poderia estar grávida. Mas eu não senti assim nada que assim, eu acho que eu tô grávida porque eu tô sentindo isso. Não tive. Os meus sintomas, eles começaram todos a partir uma semana depois que eu descobri ali a gravidez, foi quando começou a aparecer os meus sintomas. Eu não sei como que funciona essa questão de pré-natal, de acompanhamento no Brasil, mas aqui na Espanha funciona assim. Eu faço um acompanhamento com uma matrona, que é uma enfermeira especializada em gestação, essa parte de gravidez. Ela é como se fosse uma doula no Brasil. Então eu faço acompanhamento com a matrona e com a ginecologista obstetra. Então um mês eu vou em uma, outro mês eu vou na outra. Com a ginecologista ali, com a médica, é mais para fazer as ultrações, assim, é algo um pouco mais completo, né? Também mede pressão, pesa. E com a matrona, ela faz a parte de orientação, escuta o coraçãozinho do bebê também, pesa, mede pressão também, ela pede os exames também, é a matrona quem pede os exames. Então é assim, é intercalado, é uma semana com cada um, é um mês com cada. Aqui, se você tem uma gravidez normal, uma gravidez sem nenhum tipo de intercorrência, que tá tudo bem, você tem direito a 3 ultrassom. Eu não sei como funciona no Brasil, né? Eu nunca tive essa experiência lá, mas aqui são 3 ultrassom. Uma com 12 semanas, uma com 20, se eu não me engano, a outra com 30. É claro que se precisar de alguma mais, eles vão fazer. Eu já passei por 3, então eu fiz uma com 6 meses, com 6 semanas, uma com 8 semanas e uma com 12 semanas. Eu fiz uma ultrassom de controle, que eles chamam aqui, porque como foi por fertilização in vitro, então eles queriam acompanhar para ver se o feto estava desenvolvendo certinho como deveria ser. Então por isso que eu já fiz 3.
mas normalmente são 3 durante toda a gestação. Então agora a minha próxima ultrassom vai ser só com 20 semanas, com 5 meses de gestação. Então a gente já fez, né, aquela ultrassom morfológica de 12 semanas, que é aquela ultrassom bem importante, que eles medem a cabecinha, a coluna, veem se o bebê tem todos os dedinhos, todos os membros certinho, se tá tudo certo, medem os fluidos, enfim, é um monte de coisa que eles fazem lá e tá tudo bem, graças a Deus. A gente também fez aqui um teste de síndrome de Down que eles fazem com 12 semanas, não sei se no Brasil também é assim, mas aqui a gente fez um teste de síndrome de Down, pra ver se tem algum risco do bebê nascer com algum tipo de com essa síndrome, né? E tá tudo bem também, deu um nível bem baixo, então a médica disse que a gente pode ficar tranquilo que tá tudo certo. Agora é só esperar, a gente não conseguiu ver o sexo do bebê, poderia ser que desse pra ver, na verdade eu tava esperando, tava com esperança, eu tava bem tranquila com relação a saber o sexo, porque eu achei que ia dar pra ver com 12 semanas e não deu pra saber o que que é, então agora só com 20 semanas que eu vou fazer outra ultrassom pra tentar não, porque daí já é certeza que dá pra ver o que que é. E com 5 meses, né? Então só em abril agora que a gente vai saber. Aqui também dá pra fazer aquela sexagem fetal, mas a gente não vai fazer, porque o que tiver que ser já não vai mudar em nada. E daí você precisa fazer pelo particular, né? Não é pelo sistema público de saúde. Então a gente optou por não fazer, vamos esperar aí mais uns 2 meses pra saber o que é o neném. E poder comprar, assim, a parte de roupinhas, né? Porque eu já comprei algumas coisas, comprei, assim, tudo bem neutro, que dá tanto pra menino quanto pra menina. E daí o restante eu vou deixar pra comprar mesmo mais pra frente, quando a gente já souber o que que é. E até porque eu vou ganhar neném no verão. E agora o que mais tem é só roupa de inverno, porque a gente tá no inverno, então você não acha roupa de verão. Então vou esperar aí um pouco pra poder comprar essa parte do enxoval. Eu quero gravar um vídeo aqui pra vocês, vou tentar gravar ele hoje pra postar depois desse vídeo, das coisinhas que a gente já tem pro nenê, que foram coisinhas que a gente ganhou de presente, algumas coisas que eu comprei também. A gente optou por comprar aos poucos, pra não pesar muito aí no nosso orçamento, porque apesar daqui ser barato também, custa dinheiro. E é isso aí, vou mostrar tudo pra vocês conforme juntar um pouco de coisa, porque como eu vou comprar aos pouquinhos, eu venho aqui e mostro pra vocês. Vou gravar tudo que a gente já tem agora, né, que a gente já comprou nesse primeiro trimestre, e depois eu gravo pra vocês as coisinhas conforme a gente for comprando aí aos pouquinhos. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí essa nova jornada, essa nova experiência. Vou compartilhar aqui com vocês aos poucos, quem sabe eu consiga trazer um vídeo assim, falando um pouquinho sobre cada trimestre. Vamos ver aí como que vai ser. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você não for inscrito para você acompanhar tudo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!